Bom, eu queria dar boas-vindas a todos, agradecer pela presença de vocês. Nós estamos hoje muito felizes com o lançamento dessa ferramenta que vem para nos apoiar em toda a análise de mercado, em ter um novo olhar sobre cestas competitivas que hoje a gente não acessava a informação devido a algumas limitações aí de troca de informação de mercado. Então, obrigada por estarem aqui. Fiquem à vontade para abrir o microfone, tirar dúvidas. A gente espera que seja um momento interativo e que a gente consiga aí somar para vocês no dia a dia. Eu vou passar a palavra para o Alan e para a Mica, que vão apresentar a ferramenta para vocês. Pessoal, vocês estão me escutando? Me escutam bem? Legal. Bacana. Bom, vou fazer a palavra da Tati às minhas. Com muita felicidade que nós temos essa ferramenta agora implantada aqui na Atlântica. É uma ferramenta muito robusta, que traz diversas visualizações e possibilidades aqui, principalmente estratégicas, para que a gente consiga realmente galgar novos passos e escalar cada vez mais aí na nossa performance e com mais inteligência, né? Que é o modelo que sempre a Atlântica vem crescendo ao longo do tempo. Como a Tati comentou, eu vou pedir para vocês colocarem as dúvidas no chat, não abrirem o áudio, por favor, porque a apresentação ela é bem extensa, ela é bem robusta, bem como a ferramenta, então vamos precisar da atenção total aqui em todos os passos que nós estamos comentando. E conforme vocês tiverem as dúvidas, a gente fala aqui no chat. Pela apresentação ela ser bastante longa, ao final nós vamos selecionar algumas perguntas aqui, conforme o tempo possibilitar, e nós vamos abrir também um espaço de pesquisa ao final da nossa apresentação. E nesse espaço de pesquisa vai ter a possibilidade também de colocar as dúvidas de vocês, e nós vamos retornar com todas as respostas. Então, fiquem tranquilos que não vamos deixar ninguém sem respostas, mas só para garantir que todos estejam atrelados aqui, não romperemos o horário de ninguém aí com as reuniões e tudo mais, tá bom? Então, fiquem à vontade caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, o que nós vamos apresentar aqui? Principais conceitos, diferenciais da ferramenta, principais redes que estão alocadas, recursos, regras básicas, entre outros temas importantes aqui, importantes tanto para que vocês façam a administração ali do papel de vocês, dentro da ferramenta, quanto entendimento completo ali de como ela funciona. Então, vamos seguir para o primeiro tema, que é o conceito. Bom, conceitualmente, o que é a ferramenta, né? É uma ferramenta global que traz uma estrutura de benchmark aqui para a gente e ela cria cestas de mercado. Então, o que essas cestas possibilitam? Possibilitam garantir que nós estejamos competitivos com outros players, com outros concorrentes do nosso segmento e também garantam que as nossas estratégias estejam atreladas realmente ao que a gente espera aqui dentro da companhia. E aí colocamos ali 4 caixinhas para exemplificar quanto a esse cenário de conceito. Então, é possível fazer comparações, monitoramento e criação desses comp sets. Nós falamos comp sets quando são cestas competitivas, aí ao longo da apresentação eu vou falar um pouco mais sobre isso. Diagnóstico de performance, então como nós estamos indo frente ao mercado, e monitoramento de temporal, né, nós costumamos falar temporal, porque é mensal e diário. Então, tudo que está ali acumulado dentro de um resultado mensal ou diariamente para as empresas que passam esses dados para nós. Bom, passando para o segundo ponto, quais são os diferenciais competitivos da ferramenta como um todo? A ferramenta, ela é muito robusta, como eu já comentei anteriormente, e aqui nós trouxemos uma comparação com outras ferramentas que nós temos dentro da companhia. Montamos essa explicação principalmente pelo fato de nós termos essas outras visualizações aqui dentro da empresa. Então, explicando aqui de uma forma mais simplificada o que é cada uma das visões.
O FOB, ele traz sempre uma estrutura mais macro de mercado, com alguns dados de algumas redes específicas que estão atreladas ao FOB, e algumas praças também que são possíveis fazer essa vinculação. Então, temos essa visualização aqui. O RSI, que é uma ferramenta que nós criamos junto com alguns parceiros que acabam sendo concorrentes, a gente costuma dizer no mercado que são frenemies, são concorrentes, mas parceiros ao mesmo tempo, que nós trocamos essas informações de mercado com eles. E aí, quem que está atrelado ao RSI? Todo mundo que é parceiro da Atlântica. Então, existem redes aderentes ao RSI, existem redes que não são aderentes. Então, percebe-se que cada uma das duas visões que nós tínhamos, elas ficavam à mercê dessas aprovações dessas outras redes. E não diferente, a STR é equivalente à mesma visualização do RSI e do FOB. Nós temos algumas redes que são atreladas ao STR, nós vamos mostrar no próximo slide quais são essas redes. Ela possui uma grande gama de bandeiras ali dentro da ferramenta. Ela é uma ferramenta multinacional, então isso garante que esses dados tenham governança, tenham responsabilidade do LGPD, e entre outros fatores. Então, ela é mais uma ferramenta que vai agregar toda essa estrutura de inteligência de mercado que nós temos da empresa e toda a estrutura estratégica, como eu comentei. Principais pontos aqui. Ela adiciona ao RSI e ao FOB o acompanhamento dos dados que a gente já comentou, o histórico dessas redes que não tem nas outras visualizações, e o monitoramento das cestas, que também não vão ter nas outras visualizações, por serem outras redes aderentes, tá bom? Então, vamos seguir para o próximo slide. Essas aqui são as principais redes dentro da ferramenta como um todo. Então, vemos que existe uma grande concorrente nosso, que é a principal, que é a Core, que ela é assinada com a STR também. Então, essa visualização fazia muita diferença quando nós olhávamos nossos relatórios de mercado, principalmente por ela ter uma grande fatia dentro do nosso segmento. Nós temos uma parcela muito importante e a Core tem outra. Vou até comentar o nome dela aqui. E a outra fatia fica entre outras grandes redes, mas não tão grandes quanto nós. Então, por ter essa rede aqui plugada, é uma ferramenta de suma importância e totalmente necessária para que nós utilizemos para que façamos nossas análises como um todo, tanto para o hotel diretamente, quanto para a região que se estabelece ali de acordo com cada hotel. E aí a gente vai falar um pouco disso à frente. Só voltando um slide, acho importante colocar aqui, a ferramenta ela não tem só redes, tá, pessoal? Então, ela possui também hotéis independentes. Inclusive, a ferramenta, ela tem as grandes redes, mas o mercado ele é praticamente de redes independentes. Então, fiquem tranquilos que sempre vão ter outros hotéis dentro da cesta de vocês. Então, não é necessário só atrelar as redes. Caso vocês tenham hotéis independentes que estejam ali dentro daquela parte ali de competitividade que vocês imaginam serem suficientes, podem mandar para a gente, que pode ser que ela esteja dentro da ferramenta. Obviamente, isso vai passar por uma auditoria, sempre de vinculação, tanto do seu GRM quanto da equipe aqui de planejamento, mas pode ser que ela esteja, porque é uma ferramenta bem robusta também para essa parte de hotéis independentes, tá? Só para complementar a fala do Alan, pessoal, existem os hotéis independentes, ele acabou de dizer, vocês podem trazer como opção, mas no Brasil, a maior capilaridade deles está com as redes. Então, tem muitas cestas que nós já estruturamos aqui juntamente com o time de vendas e com o time de GRMs, que nós não conseguimos fazer uma composição exata como a que nós temos no RSI Atlântica, porque são compostas de hotéis independentes que não estão hoje associados à STR. Então,
A gente sempre vai ter esse olhar para entender quais hotéis estão aderentes, e se eles não estiverem, o time de planejamento vai devolver para vocês, informando a impossibilidade. Exatamente, a Tati colocou muito bem. Então, apesar de terem essas bandeiras independentes, sempre vai passar por essa auditoria, tanto do GRM quanto a nossa, porque tem que existir a possibilidade de ter a ferramenta, tá? Eles estão escalando, estão colocando cada vez mais hotéis para dentro da ferramenta, mas, de fato, fica à mercê desses dados estarem abertos para nós. Bom, aqui nós falamos dos principais recursos e visão geral ali das funcionalidades da ferramenta. Traga um pouquinho sobre indicadores. Nós temos como principais indicadores da ferramenta ocupação, diária média e o RevPAR. Nós temos algumas análises específicas também vinculadas a esses indicadores. Então, ocupação versus mercado, tarifa versus concorrência e receita versus o mercado. Sempre olhando a visão da sua cesta do indicador versus o mercado. Então, sempre pense nisso. Meu hotel versus minha cesta versus o mercado que ele está. E como análise de desempenho, nós trazemos aqui o comparativo de cestas, e aí pode ser com uma região, classe, submercado. Entenda a região, classe, submercado como uma estrutura afunilada. Então, se você não tem possibilidade, muitas vezes, de ter uma análise vinculada àquela região específica que você está alocado, se a ferramenta não tem essa região mapeada, o que ela vai fazer? Ela vai sempre fazer análise com um mercado maior, ela vai crescendo. Então, você está até um exemplo aqui, depois a Mica, na apresentação da ferramenta, ela vai mostrar como isso acontece de forma prática. Mas é basicamente como se eu tivesse uma cidade de São Paulo, Botucatu, e aí, de Botucatu, eles não têm essa região mapeada, o que ele vira? Ele vira Estado de São Paulo. Se ele não tiver o Estado de São Paulo mapeado, com todos os indicadores apropriados para fazer essa análise, ele vai crescendo, ele vira a região Sudeste. Se ele não tiver a região Sudeste, ele engloba mais regiões dentro dessa região. Ele pode ser que vire região Sudeste mais região Sul. Se não tiver, ele sempre vai formar uma região Brasil. Então, ele sempre vai atingir o limite Brasil. Pode ser que essa análise não fique muito aderente quando você olha cada vez em camadas superiores. Então, é sempre importante você olhar nos seus indicadores para saber se faz sentido, porque eles nunca vão deixar os indicadores vazios, mas eles vão trazer de outra forma para que pelo menos consiga ter um comparativo, tá bom? Indo para o próximo ponto de desempenho, o histórico mensal, que a gente tinha comentado, a tendência, a gente traz um projetado de 3 meses, 6 meses e 12 meses do período. Estou lendo aqui que apareceu na tela, desculpa. Desempenho por dia da semana. Então, nós temos ali todas as segundas, todas as terças. Então, a gente vai ter esse comparativo. Segmentação, que é a parte de transitório, grupo, tipo de contrato. Então, você vai ter essas quebras. E os índices, que é o que a gente acabou de comentar, que seriam ranqueamentos daqueles hotéis. E o histórico de envio dos concorrentes. O histórico de envio dos concorrentes a gente vai falar um pouco mais para frente. Existe uma regra e existe uma visualização que é importante entender para conseguir saber de onde vem esse histórico daquele concorrente. Então, como que eu estou me comparando ao concorrente X? Como eu estou me comparando ao concorrente Y? Então, basicamente, o que ele manda de dado para a ferramenta? Ele manda mensalmente? Ele manda diariamente? Qual que é a forma que ele manda? Tá bom? Que aí isso vai explanar um pouco do período que a gente consegue analisar também. Entrando no assunto de regras aqui, né? Esse assunto é super relevante, não menos importante que todos os outros, mas e também digo que ele é até às vezes mais importante, por quê? Esse daqui ele vai trazer uma
uma pré-visualização, uma previsão do que você precisa mandar para a gente quando vocês quiserem criar as regras básicas. Então, quais são essas regras básicas, tá? De edição das cestas, tanto quanto criação. Então, vamos lá. Quantidade. O que é a quantidade? São, no mínimo, 4 hotéis concorrentes de redes distintas. Aqui eu vou trazer um asterisco linkado a esse ponto, que existem cestas possíveis de colocar redes equivalentes, tá? A gente tem algumas cestas criadas que, por exemplo, existem 2 IBs da mesma região. Por quê? Alguns são possíveis. Então, podem mandar as cestas para nós, que nós fazemos apuração de novo, com a ferramenta para saber se é possível ou não. Aí eu trago para vocês do porquê que algumas são possíveis. Porque, basicamente, qual é a responsabilidade dessas regras? Uma responsabilidade de ocultar os dados que cada um dos hotéis tem. Então, nenhum dos concorrentes vão ver os nossos resultados na íntegra. A gente costuma falar em números absolutos, né? Ninguém vai saber se a gente faz milhões, 1.000, bilhões, ninguém vai saber. Eles vão saber, eles vão mostrar para esses concorrentes, de forma que você está acima, você está abaixo, você está tanto acima da sua cesta, tanto abaixo da sua cesta. Então, por isso que é necessário colocarem 4 hotéis. Isso é parte de segurança de dados e parte de governança. Uma segurança tanto para nós, quanto para os nossos frenemies, né, digamos assim. Segundo ponto. Nenhuma marca, empresa ou hotel individual pode dominar a composição. Então, se o nosso hotel tiver uma fatia muito grande dentro daquele mercado, tão grande que destoe das outras, então, se ele representa 50% e as outras 3 representam, sei lá, 15% cada um, ou, enfim, representa os outros 50%, isso já representa uma representatividade muito grande. O que eu quero dizer com isso? Se eles colocarem essas informações lá e nós representarmos essa fatia de mercado, de uma maneira muito fácil, vai conseguir fazer esse cálculo de saber qual que é a composição de cada um dos hotéis dentro daquele mercado. Então, de novo, para a parte de segurança, para a parte de informações, para que mantenhamos o sigilo de resultados de todas as companhias, ele sempre vai passar por esse crivo também. Isso daqui vocês não saberão, de fato, tanto quanto o outro, mas pode ser uma regra que acabe barrando a sua cesta e você precisa ali indicar outros hotéis, caso seja necessário. Como ponto 3, a questão dos quartos. Ele acaba se relacionando bastante com o ponto 1 e o ponto 2. Nenhuma marca ela pode ter 50% dos quartos do CompSet. Por quê? Uma coisa a gente está falando ali de valores em cash, né, valores monetários, outra coisa é falar em quantidade. Mas, mesmo que eles sejam formas diferentes de se falar da composição de mercado, é possível a gente saber. Então, se a pessoa vai conseguir fazer a conta de novo pelos quartos, de fato ela vai chegar no resultado final de quanto representa, quanto cada marca está fazendo. E aí não é legal, acaba batendo na parte de sigilo de novo. Então, se os nossos quartos forem extremamente representativos dentro daquela cesta, a gente vai acabar sendo barrado. E como último ponto, dos dados. Então, hotéis concorrentes incluídos, eles devem reportar os dados mensalmente de forma consistente. E por quê? Acho que esse daqui acaba sendo um pouco óbvio, né? Esses hotéis, a gente precisa trabalhar com uma ferramenta que tenha consistência nas informações. Que as informações que a gente coloca hoje são as mesmas informações que nós colocamos daqui a um mês. Né? Elas batam, né? Quando eu for num olhar de 3 meses atrás, eles sejam uma informação que ela seja realmente fidedigna. Então, para ser uma informação completa e fidedigna, eles avaliam isso para todos os parceiros dentro da ferramenta. Então, podem ficar tranquilos que, de fato,
isso é visualizado, e se a gente passa uma nova base, um novo volume de dados para a STR, eles avaliam o que mudou e eles nos questionam do que mudou, por que mudou, qual foi o hotel que mudou, qual foi o quarto que mudou. É bem minucioso e o time de planejamento fica bem engajado quanto a essa questão de dados linkados com a ferramenta. Bom, seguindo para o próximo tema, existe uma projeção que a ferramenta compartilha com todos os hotéis. Isso é principalmente compartilhado com os GGs, com os GRMs e com esse entrelaçamento. Essa ferramenta é basicamente um arquivo encaminhado toda terça-feira, a Mica vai abrir aqui para a gente, que mostra uma visualização mais abrangente de projeção de 7 dias, 14 dias, 28 dias e 30 e 90 dias daquele período. Aí se vocês olharem as barrinhas ao lado direito, o que elas representam? Elas representam qual que é a ocupação dentro daquele período, tanto nosso quanto da concorrência. A barrinha azul, ela é daquela comparação da sexta, e a barrinha vermelha é onde nós estamos. Então, nesse caso aqui, até peço licença, nós pegamos de um hotel específico, acaba mostrando qual que é a performance desse hotel dentro daquela cesta composta. Então, nós temos aqui, vocês lembram que eu comentei bastante de resultados diários, de projeção diária e tudo mais? Esse arquivo, ele também mostra essas projeções diárias, tá? Então, quais são as projeções diárias futuras? Então, a gente sempre vai ver, obviamente, índices um pouco menores para o futuro e índices maiores quando estiverem chegando as datas. Isso é normal, a gente na hotelaria entende como isso seja comum, né? Conforme vai chegando o período, ele vai aumentando mais, mas aqui você consegue ter realmente uma visualização e uma perspectiva de como está o seu hotel e como você consegue fazer com que a estratégia seja remodelada para atingir os resultados. Bom, aqui é um outro ponto super importante e super relevante que mostra também qual a capacidade da ferramenta e o quanto eles estão estruturados mundialmente para atender todos os parceiros, todos os clientes. Eles têm como que fala isso? É uma plataforma dentro do YouTube com todos os vídeos, com vídeos explicativos, vídeos que mostram como desenhar a estratégia, como olhar a ferramenta em si, como comparar algumas informações. É super interessante. É um canal no YouTube que ele é todo em inglês, os vídeos são em inglês, mas para quem tiver interesse, sim, super relevante e de grande valia para que vocês ganhem cada vez mais conhecimento atrelado à ferramenta, sempre atrelado à ferramenta da STR. Existem algumas coisas ali de mercado, algumas informações de mercado, mas está aberto para todo mundo e é importante vincular essas informações de mercado com as informações da ferramenta que nós temos aqui hoje. Bom, chegou o momento, acho que todos esperavam aqui, eu fui passando os slides, mas creio que nada mais importante do que mostrar na íntegra, né? A Mica vai passar aqui com vocês, a Mica é especialista aqui da área de planejamento, e ela vai passar como funciona a ferramenta e como vocês podem navegar com ela e o que significa cada campo, como você faz cada uma das interações aqui dentro da plataforma. Fica à vontade, Mica. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou apresentar para vocês a ferramenta, mostrar como um todo os tipos de análise que a gente consegue buscar através dessa ferramenta, tá? Eu já cliquei aqui, a gente consegue fazer o login, eu acredito que eu já esteja logada, deixa eu só confirmar.
Ainda não. Faz do login direto. A questão de login, mais para o finalzinho, ela vai explicar para vocês como é que funciona e como está sendo disponibilizados, tá? O caminho é esse mesmo, tá? Eu praticamente já estava logado. Para a gente analisar ali as nossas cestas que foram criadas, cestas competitivas, a gente sempre vai utilizar esse campo aqui, chamado benchmark. Depois do benchmark dashboards, já vai cair diretamente nessa tela, onde vai apresentar todos os desempenhos dos hotéis que vocês têm na carteira. Então, pode ser que algum representante aqui tenha somente um hotel no seu portfólio. É o que vai estar apresentando na ferramenta como um todo para análise, tá? Aqui no meu aparece todos, então eu consigo fazer uma análise mais abrangente clicando em cada hotel, ou vindo aqui e pesquisar o nome do hotel para em seguida em diante para seguir com as análises. Antes de começar, eu gostaria de explicar esse indicador aqui, mês, que está escrito 10 de 2025, informa que os dados da plataforma estão atualizados até o mês de outubro de 2025. Por quê? Eles têm um período, até mesmo para nós encaminharmos os dados e os concorrentes, até o dia 20 para disponibilizar na ferramenta. Então, até o dia 20 de cada mês subsequente. Então, por exemplo, os dados de novembro, ele só vai estar disponível a partir do dia 20, ali 22 de dezembro. A gente já consegue estar visualizando isso, tá? Aí aqui só um critério de curiosidade, quando a gente clica em mapa, ele só vai mostrar o mapa como um todo e aonde está localizado o nosso hotel. Aqui provavelmente vai aparecer somente os hotéis que vocês têm na carteira, tá? Eu também peço licença aqui para colocar um hotel como exemplo, para seguir. Pessoal, deixa eu só colocar um ponto quanto à questão do mapa. Quando vocês forem colocar esse flagzinho, provavelmente vai aparecer só um pinguinho ali, tá? Em cada hotel de vocês. Por quê? Porque ele representa a contextualização do seu hotel, de onde estão os seus hotéis. Então, quem tem mais hotéis plugados ao login, vão aparecer alguns. Quem só tem um hotel, só vai aparecer um hotel. Então, assim, de fato, acaba se tornando um pouco irrelevante se você só tem um hotel, porque ele vai mostrar dentro da região ali onde ele está no mapa, tá bom? Mas, sim, a título de curiosidade, caso vocês queiram pegar ou fazer qualquer questão, utilizar o mapa para alguma coisa, fiquem à vontade, mas existe esse ponto. Se você só tiver um hotel, vai aparecer só um pinguinho só. Certo. Eu vou escolher aqui um hotel para a gente seguir com as análises. Aí fica mais fácil para mim selecionar aqui. Ele já traz para esse painel, onde traz um overview do hotel como um todo e comparado com a cesta que a gente criou referente a esse hotel, tá? Aqui a gente pode fazer essa análise tanto mensal, semanal ou diário, ou escolher aqui um período, um mês específico para análise, tá? Começando aqui na barra superior, então, como exemplo, o Comfort Hotel Sertãozinho, quando eu clico aqui, ó, detalhes do CompSet, eu consigo visualizar quem são os concorrentes que participam dessa cesta que está seguindo com as análises em seguida. Só coloca ele para mim de novo, nessa paginazinha, que tem o livro e tudo mais. Aqui. Tá. Pessoal, é importante aqui, eu falei sobre o tema naquele outro slide, que existem alguns hotéis que são possíveis criar as cestas, mesmo sendo da mesma bandeira. Esse daqui é um caso, a gente pegou esse caso especificamente para citar a vinculação com aquele slide. Por quê? Porque a ferramenta possibilitou e entendeu que tendo esses hotéis, realmente não seria possível que chegasse no número de receita de cada um daqueles concorrentes. Então, ela deu ok e a gente conseguiu subir. Não é o caso de todos, mas esse é o mesmo que eu comentei anteriormente. Pode ser que você mandando outros concorrentes da mesma rede, ou, enfim, bandeiras iguais, pode ser que ele suba. Então, é sempre válido mandar para que nós verifiquemos na auditoria se passa ou não passa, tá bom? Certo.
Aí aqui ele traz a quantidade dos nossos quartos de hotel. Ele também traz um indicador aqui, que é Grupo de Concorrente Índice, RGI, que nada mais é o nosso RevPAR comparado com a concorrência. Então, nesse mês aqui de exemplo, nós ficamos 13,8% acima da concorrência, e no ano anterior a gente estava com 146,6%. Comparado com o mesmo período anterior, a gente ficou abaixo, tá? 22% aqui como informe. Aqui o RevPAR ao mesmo critério racional, né, comparado com o mesmo período. Em relação ao ranking, nós somos são 5 hotéis que estão na sexta, né, então nós somos o terceiro em relação ao ranking. Aqui a nossa ocupação, ADR e assim em diante. Aqui abaixo, na parte Start, ele mostra o nosso desempenho em relação à ocupação, ADR e RevPAR. Então, referente ao mês corrente, aqui que estamos analisando, qual foi o desempenho no acumulado do último ano, nos últimos 3 meses e nos últimos 12 meses. Aqui é a minha propriedade, o meu hotel, aqui é o CompSet que foi criado. Então, como um todo, o CompSet é a segunda coluna. E aqui, MPI, que nada mais é que compara a nossa ocupação comparado com essa cesta criada. É o mesmo racional para DR, só que aí o indicador é a ARI, né? Que é em relação a DR comparado com o CompSet, e o RevPAR RGI. Aqui ele traz as variações, como é que foi o desempenho em relação a crescimento, se teve crescimento ou queda, comparado com o mesmo período do ano anterior, tá? Quando eu venho aqui para a parte de resumo, ele me traz, comparado, a mesma visão ali de ocupação, ADR, RevPAR como um todo, só que aí ele já traz o que o Alan já havia falado anteriormente. Ele também traz uma visão do Brasil como o Sudeste como um todo, então aqui olhando o campo de ocupação. Ele também traz uma abertura por classes, o estado somente de São Paulo, que é onde que está a atuação desse hotel. E aqui como é que é a minha cesta competitiva. Então, ele traz esses tipos de visões, de comparações, esses tipos de análise também. E aqui a variação da oferta, como é que está em relação ao mesmo período. Aqui é o mesmo racional, tá? Para os outros indicadores. Essa parte aqui é legal, censo e amostragem. Ele mostra a quantidade de propriedades e hotéis disponíveis na plataforma. Então, lá em cima, quando a gente analisou o Sudeste como um todo, a ferramenta ele tem 808 hotéis, que representa aí 91.422 quartos, e assim por diante, tá? Aqui a sexta, somente 4. E quando fala de amostragem, o que ele foi utilizado para fazer essas análises. Então, do Sudeste como um todo, ele não pegou. Por exemplo, aqui a gente está falando de São Paulo, então provavelmente ele ignorou Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, por isso que a amostragem ficou em 263, a quantidade de quartos também praticamente na metade. Aqui a participação em relação à amostragem como um todo. No campo mensal, ele traz uma visão mensalmente. Aqui são os mesmos indicadores que a gente já havia falado, então eu não vou repetir, tá? Então, em relação aqui à ocupação, ADR como um todo. Esse flag aqui, eu posso trocar, eu posso fazer essa análise para a indústria. Indústria nada mais é do que ele está considerando aqui a região de São Paulo, tá? Então, ele traz a minha propriedade comparado com a indústria. Vou voltar aqui o CompSet, que eu acho que é mais interessante. Tendências. Quando ele fala de tendência, ele faz uma análise comparada o último ano, os últimos 3 meses e os últimos 12 meses. Então, são os mesmos indicadores e uma comparação dos últimos 3 anos também. Então, a gente tem desempenho aqui desde 2023 para fazer análise. Dias da semana. A gente consegue estar visualizando ali um racional desde domingo a sábado, e aqui embaixo ele traz um compilado, o que é semana e o que é final de semana. Aqui é interessante até mesmo pontuar para vocês, o CompSet ele está em branco, tá vendo? Por quê? Provavelmente algum concorrente daquela cesta não manda informações diariamente.
Então, por ser uma cesta até mesmo pequena, ali de 4, 5 hotéis, ele acabou não deixando informar essas informações, questões de dados mesmo, tá? Diariamente. O diário, ele traz uma visão por dia, então a gente consegue analisar todos os dias aqui, inclusive o mês de dezembro já está atualizado até o dia 6, aí o mesmo racional. Ponto 7 não foi possível, que algum lá na frente deixou de encaminhar essas informações. Segmentação, não são todos hotéis, e até mesmo nós não mandamos essas informações abertas. Então, vai ser um pouco difícil algum hotel ter esse tipo de informação, tá? É bem raro, pelo que eu estava analisando como um todo. Então, vou até pular essa parte, mas nada mais é do que analisar em referente a grupo, contrato, aqui a parte de contrato entra praticamente a tribulação. Pessoal, só falando um pouco dessa questão de segmentação, por que não tem ali as informações? Existem outras empresas no mercado que fazem esses levantamentos de segmentação, que é o segmento de contratos e tudo mais, de como estão esses contratos em cada momento, mas isso acaba vinculando muito com a estratégia de cada uma das empresas. Então, por exemplo, por que nós não fazemos esse envio dessas informações, né? Porque, de fato, vamos saber todas as nossas estratégias. Não é interessante, imagino que não só para a Atlântica, como para os outros concorrentes, ter esses indicadores ali, ter isso explanado por uma ferramenta, por mais que ela seja sigilosa, por mais que ela tenha uma governança, que sejam muito robustas, a gente sempre vai ter essa criticidade para garantir que as nossas informações, ao longo do que a gente espera da estratégia para os próximos períodos, não seja vazado, porque isso é um capital intelectual da empresa. Bem como em qualquer companhia, o capital intelectual é cada pessoa ali, e cada pessoa faz, explana como estratégia, e o que ela monta de processos e tudo mais. Isso acaba caindo nesses indicadores, e de fato é super relevante e super delicado passar isso para companhias que fazem esse entrelaçamento. Então, a gente evita passar essas informações, bem como outros concorrentes dentro do mercado, tá bom? Só explicando por que não tem a maior parte dessas informações. Alguns vão ter e outros, a maior parte, exato, não. Voltando aqui, quando a gente clica na aba Receita Adicional, a gente consegue visualizar quais são as receitas separadas aí por comidas, bebidas, outros tipos de receita, as variações percentuais. Aí ele traz uma análise aqui mensal, tá vendo? Desde 2023, dezembro, até 2025, e aqui a receita por quarto vendido também, tanto da parte de bebidas, comidas e outros. Sim. Esse daqui é super importante, gente, principalmente porque nenhum local que nós temos, nenhuma ferramenta que nós temos hoje de inteligência de mercado traz tão detalhado assim a questão de A/B. Então, é super relevante, principalmente para os RMs que são plugados, a questão de A/B e tudo mais, e a gente sabe que a companhia está muito nesse movimento, então é interessante que vocês utilizem dessa visualização e garantam que as duas coisas estejam falando, né? Não só a estrutura de quartos e receita de quartos, como também a parte de orders. Na companhia a gente costuma chamar todos esses indicadores de orders, né? E é uma ferramenta que traz isso para a gente, então aproveitem que existe essa visão e possibilita a montagem dessa estratégia também. Indo aqui no campo respostas, é onde que a gente consegue identificar quem são os hotéis concorrentes que encaminham essas informações, ó. Então, acho que o Alan explicou lá na frente, na apresentação. Pode falar. Na parte aqui azul, são os hotéis que encaminham as informações, tanto mensais quanto diários. Somente aqui na borda azul, envia informações mensais, e o que está com flag cinza não envia nenhum dado. Então, por isso que quando a gente fez aquela análise ali mensal e diária, não foi possível, porque, ó, são apenas dois
dois concorrentes que estão enviando os dados, então ele não considera essa análise para fazer esses cálculos. Aí aqui é tanto daquela análise como inicial, a segmentação, como eu falei, não é todo mundo que manda, praticamente ninguém mandou nessa cesta competitiva, e a receita adicional foi o que a gente viu agora anteriormente, 2 ou 3 mandam aqui também. Legal, eu já vou aproveitar aqui desse espaço, desce um pouquinho, Mica, coloca no bolinho, por favor. E teve até uma pergunta aqui no chat, e aí eu já vou aproveitar e vou respondê-la, já que estamos nesse tema. Perguntaram se, quando um hotel do CompSet deixa de reportar os dados, o que acontece? Vamos lá. Aqui, a principal visualização que vocês podem ter é de como esses dados são reportados para a ferramenta. Então, é sempre importante que vocês vejam, enquanto vocês estão vendo aquele CompSet, não só os números, mas também a forma que é passado esses números para a plataforma. Por quê? Porque, muitas vezes, se o hotel não passar a informação diária, algumas informações não vão estar ali, elas vão estar em cinza, ou, enfim, elas vão estar num campo vazio. Você não vai ter esse número para verificar com nada. E aí, o que pode ser, o que esteja atrelado? A mensal, a parte mensal. Então, o que vai ser a bolinha semi-pintada, né, que tem um círculo em volta, um círculo azul em volta. Isso quer dizer que análise inicial é possível, exatamente. Ele tem um compilado mensal, eles mandam uma vez por mês. Aí eu vou até entrar numa parte técnica, esse dado é mandado de uma forma manual, né, para esquiar. Então, por isso, eles só fazem esse carregamento mensal, tá? E existe também quem não manda dado nenhum. E aí eu vou até... existe uma outra pergunta aqui dentro do chat, que vou fazer essa vinculação também. Do que quem não manda, se não mandar, o que acontece com o CompSet? O CompSet, ele vai desaparecer. Então, ele não vai ter informação nenhuma, não vai ter comparação nenhuma. É a culpa da Atlântica? Não é culpa da Atlântica, é culpa daquela empresa que não mandou. Já vou adiantar um tema que eu iria falar um pouquinho mais para frente. Caso isso aconteça, é possível criar uma segunda cesta? Sim, é possível, pode mandar para a gente, e a gente cria uma cesta secundária, a gente vai dar a possibilidade de criar 2 cestas. Principalmente para que isso não aconteça, porque a gente acabe mitigando essa possibilidade de ficar sem as informações, tá? Então, pode ser que vocês não tenham as informações de um mês para o outro, por exemplo, aqui usando principalmente essa caixinha como exemplificador. Em 2025, a empresa não mandou o dado em março, tá bom, então esse CompSet não vai ter dados de março, não vai ter informação. Ela voltou a mandar em abril, tá bom, se ele tiver equivalente e acurado com o que estava anteriormente, com a análise da ferramenta como um todo, ele vai voltar para cá, mas ela vai ficar sem as informações em março, então o CompSet não vai ser possível de cálculo, ter esse cálculo dentro da ferramenta naquele período, tá bom? Então eu queria explanar sobre isso, porque de fato pode ser uma questão de que seus dados não apareçam ali mais na comparação dentro daquele período que você esteja querendo ver. Indo aqui para a parte instantânea, ele traz alguns gráficos comparativos e uma tabela aqui, o que a gente já tinha visto também como análise, né? Então, nossa propriedade em relação aos indicadores, CompSet, e os índices de variações, a classe, e aqui o inventário é legal, se, por exemplo, se tiver um hotel que a gente colocou ali, ele foi fechado temporariamente, ele mostra. Aí aqui é quando a gente fala da região de São Paulo, ou Sudeste como um todo, se tem algum recente para abertura, ou tem algum em construção, a ferramenta também mapeia esse tipo de informações. É bem legal. Quando a gente vai em histórico, pessoal, muitos gráficos de diversos indicadores do que a gente já vem apresentando aí para vocês anteriormente. Então, aqui fica a critério de vocês. Se precisar colocar em alguma apresentação ou fazer alguma análise, já está praticamente feito, tá? Essa parte de gráficos, pessoal, é super importante vocês darem uma explanada aqui, tá? Nessas visualizações. A gente não vai passar um a um. Basicamente, eles são representatividade do que vocês viram nas outras visões, mas é legal vocês colocarem até porque é possível pegar de uma forma automática para apresentações,
ou então entender de uma outra fórmula visual de como aqueles números estão se comportando. Então, é importante que vocês realmente naveguem na ferramenta nessa parte de gráficos, tá bom? São bastante gráficos mesmo, mas vocês estão vendo que aqui é gráfico mensal, diário, semanal, tá? Indo aqui para o último quadrante, dados. Dados, ele é bem legal que a gente consegue gerar uma tabela e trabalhar ele de forma aqui no Excel, exportar, né, fazer análise, cálculos mais efetivos. Eu consigo fazer essa exportação tanto mensal quanto diário e escolher um período aqui. Aqui ele me trouxe novembro de 2023 a outubro, então vou deixar, só para vocês verem como exemplo. E o legal é que ele funciona como se fosse uma tabela dinâmica também. Então, aqui no campo modificar tabela, a gente consegue tanto incluir algum indicador para análise, quanto retirado, porque ele já praticamente traz alguns feitos aqui, tá? A gente pode retirar, aplicar, ele vai gerar um tabelão, indo aqui na parte exportar, aí eu posso escolher Excel ou CSV, né? Ou PDF, acho que ele tinha opção de PDF, ele exporta e a gente consegue trabalhar. Na ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês aí na parte de benchmark, o que a gente pode explorar, tanto dessa parte comparativa de mercado aí com as cestas criadas, era isso. Agora eu vou passar para o Ala, que ele tem alguns recados importantes também. Deixa eu continuar aqui com a apresentação. Bom, pessoal, voltando aqui na apresentação, espero que vocês tenham gostado bastante da ferramenta, espero que vocês naveguem muito, é uma ferramenta, deu para ver que é bem robusta, né? Então, façam a visualização, usem tipo, da curiosidade de vocês para ter essas informações. Caso vocês não entendam algum indicador ali ou a forma que ele é visualizado, fiquem à vontade e podem entrar em contato com a gente. Vai ter um outro slide sobre esse tema, mas só fazendo o gancho aqui com a informação que a gente passou antes da ferramenta em si. Bom, e como que funciona a parte de acesso à ferramenta? A gente mandou um e-mail para alguns de vocês, para os que podem ter acesso a essa ferramenta. Esse e-mail, ele é atrelado ao cadastro de vocês, então é necessário que vocês façam esse processo até 14 dias. Caso vocês não façam esse acesso nesses 14 dias, esse link expira. Então, a gente vai precisar solicitar novamente. Essa nova solicitação é uma solicitação complexa, tá? Então, indico que vocês façam isso o mais rápido possível para que esse link não expire. A gente mandou a maior gama ontem para o e-mail de vocês, então confiram se vocês receberam esse e-mail ou não, tá bom? O acesso ao site é esse que está ali na tela, www.coestar.com. No canto superior direito, você clica em iniciar sessão, como a Mica fez anteriormente, aqui o dela já estava logado, mas é super fácil, super simples, como qualquer outra plataforma aqui dentro da internet. Você clica em iniciar sessão, você coloca seu usuário, seu login, que você escolheu dentro do e-mail ali que a STR mandou para vocês, e só seguir ali com a ferramenta ativa, tá? A ferramenta, ela cai? A gente não colocou esse ponto aqui, se ela cai, né? Se você não fica mexendo, se ela tomba, né? Se você volta para o acesso anterior. Não, ela não cai. Então, se você deixar ela ali logada, ela vai ficar logada. A não ser que a própria STR tombe isso de uma forma forçada. Mas ela não tem tempo de efetividade para ficar ali logado online. Então, é isso, dessa parte de acesso. Aí aqui temos um ponto super importante, há 2 pontos, na verdade, os 2 próximos slides, e aí a gente finaliza aqui o nosso Conecta, do fluxo de atendimento. Tanto esse daqui é vinculado especificamente a como vocês pedem a edição de cesta competitiva ou de criação de cesta competitiva. Aí temos alguns passos, eles são todos vinculados ao DECOM, tá? Para que a gente garanta realmente que nós estejamos nos padrões aqui da Atlântica. E primeiro passo, aprovação do GRN. Então, é necessário que vocês
enviem essa cesta e o porquê vocês querem, aí vocês combinam com o gestor, com o GM de vocês, e tenham essa aprovação por e-mail. Por e-mail ou, enfim, outra ferramenta de mensageiro. Como segundo passo, vocês entram no LECOM, no chamado Planejamento, STR, Inclusão e Edição de Cesta Competitiva. E aí vocês anexam a aprovação do gestor de vocês como comprovação, e aí a gente segue com a atividade ali para verificar se é possível a adição dessa cesta competitiva ou edição dela. O terceiro passo é exatamente isso, correção ou ajuste, quando o chamado chega para a gente. E como quarto passo, nós de planejamento devolvemos esse chamado como, sim, é possível essa criação, ou não foi possível. Aí a gente vai retornar para vocês também o motivo, tá bom? Fiquem tranquilos, até para ter a possibilidade de colocar outro hotel ali na cesta e poder gerar essas informações para vocês. E o segundo fluxo é o fluxo que eu falei nos dois slides atrás, que é o de acesso e senha da plataforma. Também é solicitado pelo LECOM, até para a gente ter um controle para fazer esse entrelaçamento de quem já tem, quem não tem. Os usuários, eles são limitados, então é importante que vocês tenham isso como ponto já em mente. E como vocês fazem esse chamado? Vocês entram em planejamento, STR, acesso e senha da plataforma. Abrindo ali, você já vai ter o acesso que o planejamento cria, vocês só pedirem mesmo o acesso, é super fácil, vai estar a telinha toda pronta para vocês, e fiquem atentos de novo à questão dos 14 dias. É a mesma questão de todo mundo que recebeu o e-mail agora. Se você recebeu o e-mail, você não verificar em 14 dias, aquele acesso é derrubado, a gente precisa fazer todo o processo de novo. E aí, após concluído, você pode começar a usar a ferramenta tranquilamente, tá bom? Bom, gente, chegamos ao fim, eu falei que era bem extenso, deu o tempo certinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato no e-mail do time de planejamento. Eu sou o gestor da área, eu sou o Alan, fiquem à vontade em me mencionar diretamente, ou o time atende vocês. Nós estamos aqui prontos para atendê-los para qualquer dúvida. Nós vamos passar, no fim dessa chamada, um link de pesquisa, tanto da nossa apresentação, quanto para dúvidas posteriores. Eu tenho algumas dúvidas no chat, não são tantas, então eu vou usar esses 3 minutinhos aqui para respondê-las. Algumas a gente já respondeu. A Rafa perguntou sobre os indicadores. Rafa, existem 3 indicadores, que são indicadores criados pela própria STR. Esses indicadores são o ARI, que é o Average Rate Index, que é basicamente uma conta de ADR da sua propriedade com ADR do mercado, e aí ele dá um resultado. Existe um segundo, que é o Revenue Generation Index, que é o RGI, ele é uma conta de RevPAR, então é o nosso RevPAR versus o RevPAR do mercado, e o MPI, que é o Market Penetration Index, que é a conta de penetração utilizada pela STR. Essa conta, eles não passam para a gente como eles fazem, porque é uma conta um pouco mais complexa e é o segredo da própria ferramenta. Mas, falando de forma um pouco mais básica, também o nosso resultado versus o resultado daquela cesta. E aí você vai ter já a composição ali toda do resultado que você escolheu da cesta, tá bom? O João comentou aqui sobre a eficiência da ferramenta, a integração do time de dados. Está correto o entendimento? Sim, está correto. A ferramenta ela tem um engajamento super importante, ela tem a parte de governança de dados, e ela é para vocês utilizarem, sim, de forma efetiva, tá? Nas análises de vocês. E aqui no time de planejamento, nós fazemos algumas análises para a diretoria, para a vice-presidência, e todas as análises que nós fazemos de entrelaçamento dos cálculos, a gente usa essas mesmas ferramentas, tá? Então, todos os números que vocês utilizaram dessa ferramenta são números também que nós utilizamos. Então, até para garantir a conformidade de todos esses valores.
A Lívia comentou, Comercial Corp receberá o link. Lívia, estamos avaliando, tá? A gente está avaliando e a gente responde para frente. O Valdelino falou, não consigo completar o cadastro. A ferramenta não encontra o hotel. Valdelino, manda para a gente por e-mail, naquele e-mail de planejamento@hi, que a gente responde para você. Pode ser um caso específico, podem ter algumas questões ali, e a gente foca na sua intercorrência diretamente, tá bom? A Ju mandou, não recebi o e-mail para acesso. Pode enviar. Ju, é a mesma questão que eu comentei com a Lívia anteriormente. A gente vai fazer a verificação aqui dos acessos. Se a gente mandou para você, a gente entra em contato e aí a gente te ajuda a entrar na ferramenta, tá bom? A Gisele mandou, também não recebeu o e-mail. Mesma coisa, Gi, a gente fala com você. Ela mandou recebido, recebi. Gente, então, beleza. Já receberam? Ótimo, então, divirtam-se na ferramenta. Recepção Transamérica, o TR, né? Como enviamos os dados à plataforma? Sim, você puxou um assunto que até tinham falado numa dúvida lá em cima e eu estava acabando deixando escapar. Gente, fiquem tranquilos, vocês não precisam passar informação alguma. É a parte mais importante de entendimento aqui. Vocês não têm interação nenhuma de envio de dados, como a gente faz com o RSI. Lembrando, são formas diferentes de fazer a apuração. A ferramenta da STR, ela funciona de forma automática. A gente teve esse cuidado antes, a gente fazia essa vinculação de forma manual, mas a gente teve esse cuidado antes de fazer essa exposição para todos vocês e conseguir com que todos acessassem, a gente garantiu que ela fosse atualizada de uma forma automática. Então, naquele período que a Mica comentou, até o dia 20 de cada mês, as informações já estão dentro da ferramenta. Até antes, mas antes eles fazem toda a apuração para saber se os números fazem sentido e todos os questionamentos aqui com o time de planejamento, e a gente os ajuda a fazer esse entendimento para saber se os números estão certos. Então, podem ficar tranquilos, vocês não vão ter nenhum trabalho adicional, tá? Vocês realmente só vão ter essa visualização a mais para conseguir montar a estratégia de vocês. Thaís. Thaís perguntou aqui, pessoal, não peguei o começo. É obrigatório? Sim, Thaís. Existe uma quantidade mínima, tá? A gente vai mandar essa apresentação para vocês, para que vocês consigam ficar atentos às regras e tudo mais, que é super importante. Mas caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade, pode nos acionar, tá? Eu estou no chat, pode acionar pelo chat, ou fique à vontade, pode acionar também no e-mail de planejamento, que quem visualizar ali o e-mail num primeiro momento já te responde, tá? Mas sim, é super importante, tá bom? Gente, é isso. Agradeço a todos vocês. Espero que vocês gostem da ferramenta. Como eu disse, uma ferramenta muito estratégica, muito robusta, e estamos aqui para ajudá-los, caso vocês precisem de alguma coisa. Espero que curtam. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal, Um pela abraço. atenção. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa tarde.